Segura isso por um segundo. E se eu te dissesse que você já esteve a centímetros de viver algo intenso com uma mulher, mas simplesmente não percebeu? Que você já recebeu sinais claros, diretos, quase óbvios, e mesmo assim deixou passar? Não porque você é ruim com mulheres, não porque você não tem valor, mas porque ninguém nunca te ensinou a linguagem do desejo feminino. E essa linguagem não é falada, ela é sentida. Enquanto o homem tende a ser direto, a mulher comunica de forma sutil. Ela não chega e diz, eu te quero. Ela testa, ela cria contexto, ela abre portas e observa se você tem consciência suficiente para atravessar. E é exatamente isso que você vai aprender hoje. Porque existem 3 sinais extremamente poderosos que indicam que o desejo já foi ativado. E o terceiro acontece bem na sua frente, mas quase nenhum homem percebe. Então fica comigo até o final, porque depois desse vídeo, você nunca mais vai enxergar uma interação da mesma forma. Agora presta atenção. Antes de entrar nos sinais, você precisa entender algo fundamental. Você já perdeu oportunidades no passado. E não foi por falta de beleza, não foi por falta de carisma, nem por falta de atitude, foi por falta de leitura. A maioria dos homens está jogando um jogo, sem conhecer as regras, e isso custa caro. Porque quando você não entende os sinais, você reage errado, ou avança na hora errada, ou trava na hora certa. E é exatamente por isso que muitos caras ficam confusos. Porque às vezes a mulher demonstra, e mesmo assim nada acontece. Mas hoje isso muda. Vamos para o primeiro sinal. Sinal número 1. Proximidade física confortável. Esse é um dos mais fortes, e ao mesmo tempo mais ignorados. Quando uma mulher começa a sentir desejo, o corpo dela começa a agir antes da mente. E uma das primeiras coisas que acontece é a quebra da barreira física. Ela começa a tocar em você. Mas não é qualquer toque. É um toque que não é necessário. Ela encosta no seu braço enquanto fala. Te dá um leve empurrão quando ri. Ajusta algo na sua roupa, sem precisar. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Ela não tira a mão na hora. Existe um segundo extra. Um pequeno atraso. Um contato que se estende um pouco mais do que o normal. E esse segundo vale ouro. Porque isso é o corpo dela dizendo: eu quero proximidade. Sem palavras. Sem exposição. Agora tem um detalhe ainda mais importante. Não é só o toque. É como você reage a ele. Se você fica tenso, se trava, se afasta, você quebra o momento. Mas se você permanece tranquilo, natural, como se aquilo fosse completamente normal, você transmite algo poderoso. Segurança. E segurança é o combustível da atração. Quando ela sente que pode se aproximar sem resistência, a conexão começa a crescer. Agora vamos para o segundo sinal. Sinal número 2. Contato visual intenso e diferente. Todo mundo já ouviu falar de olhar com interesse, mas poucos sabem identificar isso na prática. Quando uma mulher sente desejo, o olhar dela muda. Ele fica mais presente, mais focado, mais carregado. Ela mantém contato visual por mais tempo do que o normal. E quando desvia, não é qualquer desvio. Muitas vezes ela olha para baixo e depois volta. Isso não é aleatório. Isso é comportamento inconsciente. É uma mistura de interesse com leve vulnerabilidade. Agora presta atenção nesse padrão. Ela olha para você, sustenta o olhar, dá um leve sorriso, desvia e volta a olhar de novo. Esse ciclo se repete. É quase como um jogo silencioso. Eu estou te observando e gostei. Mas tem algo ainda mais profundo aqui. O contato visual cria conexão emocional. Antes do toque, antes da aproximação física, é no olhar que a tensão começa. E tensão é onde a atração cresce. Agora entra um conceito importante: a dinâmica de aproximação e afastamento. Ela olha, desvia, volta. Isso acontece porque ela está interessada, mas ao mesmo tempo protegendo a própria vulnerabilidade. Ela testa. E nesse momento, sua reação define tudo.
Se você sustenta o olhar com calma, sem pressa, sem desespero, você passa confiança. E confiança é o que faz ela continuar. Agora vamos para o terceiro sinal. E esse aqui muda o jogo. Sinal número 3. Ela cria privacidade. Esse é o mais poderoso e o mais ignorado, porque ele não parece óbvio. Mas quando você entende, fica impossível não perceber. Vocês estão em um ambiente com outras pessoas, conversando normalmente, e, de repente, ela cria uma forma de isolar vocês dois. Pode ser algo simples. Vamos pegar uma bebida ali? Vem ver isso aqui rapidinho. Ou até abaixar o tom de voz, como se fosse compartilhar algo mais íntimo. Nada disso é por acaso. Existe intenção. Porque antes de qualquer avanço, ela precisa criar um ambiente seguro. Um espaço onde a conexão pode crescer, sem interferência. Quando ela faz isso, ela está basicamente dizendo: agora somos só nós dois. E aqui está o ponto que a maioria dos homens perde. Eles tratam isso como algo comum, aleatório, sem importância. Mas não é. É um convite, sutil, mas claro. Ela está abrindo a porta e esperando ver se você percebe. Agora me diz, quantas vezes isso já aconteceu com você e você ignorou? Agora presta atenção nisso. Esses sinais quase nunca aparecem sozinhos. A atração não vem em uma única ação. Ela vem em padrões. Toque plus olhar plus proximidade. Quando esses três começam a aparecer juntos, a mensagem fica clara. Mas se você não sabe ler, você perde. E o problema não é não perceber uma vez. É repetir isso ao longo da vida inteira. Agora deixa eu te mostrar algo importante. Erros que você precisa evitar. Primeiro erro: ignorar os sinais. Você acha que é coincidência, que é coisa da sua cabeça. E com isso, não age. Segundo erro: agir de forma exagerada. Percebe um sinal e já quer acelerar tudo. Isso quebra o clima. A atração precisa de ritmo. Terceiro erro: falta de presença. Você está ali, mas não está. Pensando demais. Analisando demais. E perde o momento. A chave aqui é simples: perceber, sentir e responder com naturalidade, sem pressa, sem medo, sem exagero. Agora guarda isso. A atração não é sobre fazer força, é sobre perceber o que já está acontecendo e saber conduzir. E quando você entende isso, tudo muda. Sua postura muda. Seu olhar muda. Sua confiança muda. E as mulheres começam a responder diferente. Agora eu quero saber de você. Quantos desses sinais você já viveu, mas nunca interpretou dessa forma? Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo abriu sua mente, já deixa o like, se inscreve no canal, porque aqui você vai aprender a ler o jogo que a maioria nem sabe que existe. E tem mais um vídeo aparecendo na tela agora, que vai te ajudar a evoluir ainda mais. Clica nele e continua nesse caminho. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto.